4 de julho de 2013. Golaço de Renato Augusto garante vitória do Corinthians e coloca a equipe em vantagem na decisão da Recopa Sul-Americana. São Paulo mantém a escrita. Não consegue ganhar do Corinthians aqui no Morumbi desde 2007. Para Ney Franco, o problema dessa vez foi técnico. Já já eu explico. Felipe Menezes é apresentado como o mais novo reforço para o meio-campo do Palmeiras. No embalo das contratações, o chileno Eduardo Mena chega para assumir a lateral esquerda do Santos. Atlético Mineiro perde do News Old Boys na Argentina e se complica na Libertadores. Você vai ver também como foi a festa do lançamento da nova camisa do Timão. E ainda os gols da Copa do Brasil. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite a você ligado no Gazeta Esportiva. Hoje o corintiano tem motivação dupla para comemorar. Há exatamente um ano, o Timão conquistava a América pela primeira vez na história. O outro motivo é a vitória sobre o rival São Paulo em pleno Morumbi na primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana. A partida ficou marcada pelos vacilos dos goleiros Cássio e Rogério Ceni. Vamos ver os gols. No Morumbi, o Corinthians saiu na frente do São Paulo depois da jogada de Romarinho pela direita. Emerson não aproveitou o cruzamento, mas Paulo Guerreiro estava no lugar certo para abrir o placar. 1-0. No começo do segundo tempo, o São Paulo chegou ao empate no chute de Aloísio, que Cássio vacilou feio. Uma falha incrível do goleiro corintiano, tudo igual, 1-1. Mas aí apareceu Renato Augusto, que havia entrado há poucos minutos para decidir o jogo. Um tapa na bola por cima de Rogério Ceni. Um golaço do novo camisa 8 do Timão, gol da vitória. São Paulo 1, Corinthians 2. A partida de volta acontece dia 17 deste mês, no Pacaembu. A torcida Paulo pediu mais uma vez pela volta de Muricy Ramalho. Depois da derrota para o Corinthians, os principais jogadores e dirigentes do São Paulo não se pronunciaram. Para Ney Franco, o problema dessa vez foi técnico. O time, os jogadores, os atletas não atuaram bem. O Corinthians sai daqui merecedor do resultado de hoje, né? E a gente começa a trabalhar a equipe para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Está faltando em alguns momentos, né, a nossa equipe ser mais consistente em alguns jogos, né? A nossa equipe na temporada, ela realmente, os jogos mais pesados, a gente não está tendo competência em alguns momentos para vencer, em alguns momentos jogando abaixo, né? Então, eu acho que quando não está acontecendo isso, é um pouquinho de tudo. Especificamente, foi um jogo a gente errou muito tecnicamente, né? Muitas saídas de bola erradas, e a gente pagou caro por isso. Num segundo tempo que foi aberto, que tudo podia acontecer, o Corinthians se lançava o ataque, a gente se lançava o ataque também com contra-ataques para os dois lados, e a gente não teve competência para vencer. Mas eu acho que hoje nem é questão emocional, hoje a nossa equipe ela errou muito tecnicamente. Eu acho que, na minha opinião, não merecíamos sair com resultado negativo, mas agora é trabalhar e pensar nos jogos do brasileiro para depois pensar no último jogo de decisão. Não está nada acabado, sabemos que é normal a gente chegar lá e vencer a partida. Por que o São Paulo, que tem bons jogadores, não consegue emplacar e principalmente não vence partidas decisivas? É difícil explicar, né? Acho que nossa equipe é uma equipe muito técnica, uma equipe que ano passado vinha tendo bons resultados, né? A gente teve bons resultados também esse ano. Agora é emplacar essa sequência para voltar a confiança de todo mundo de volta. Apesar da vitória por 2-1 aqui no estádio do Morumbi e o tabu que persiste por 11 jogos, para o técnico Tite a vantagem poderia ter sido um pouco maior, como por exemplo de 2 gols. O resultado do placar, eu acredito que 3-1, 2 gols de diferença teria sido, diria o que era o jogo. Mas o que ele não gostou aqui dentro foi da atuação da arbitragem e de como o Corinthians foi recepcionado pela torcida do São Paulo, lá do lado de fora. A arbitragem...
Guerreiro puxou uma bola e estava de frente para o gol. Quero que vocês mostrem. E se eu tiver errado, por favor, me critique. Há uma diagonal, o Guerreiro está de frente para o gol, domina a bola e vai para o gol. O Rua está nas costas dele. Ele deu falta do Guerreiro no Rua. O futebol é uma coisa bonita de ter, está aberto. Nós perdemos, eu lembro que nós perdemos para o São Paulo, com o time completo antes de ir para o Mundial, nós tomamos 3-1 em casa. Nós tivemos jogador expulso em casa. Sabe, eu não estou falando disso, eu estou falando disso por respeito. A grandeza de São Paulo, a qualidade que tem o São Paulo e do campeonato aberto que está ainda. Ninguém é ingênuo de achar que a situação ela possa estar encaminhada porque não jogamos em casa. O que tem ali fora é uma rivalidade muito grande que tem das duas equipes. A segurança tem que dar uma segurada aí na peteca, senão vem do outro lado, mas eu também não quero nem falar mais no assunto, porque não pode. A torcida também do Corinthians, quando o São Paulo chegar lá, vamos para dentro do campo, vamos jogar. É tão bonito o esporte, cara, é tão bonito, tem um monte de coisa legal. O recebimento dos torcedores de São Paulo foi com garrafas, jogam muitas coisas no bus, e isso faz que a gente entre no campo com uma decisão maior. Que a torcida do Corinthians às vezes é taxada como mal educada, né? Hoje nossa chegada aqui foi bem educada. Isso nos motiva também para quando chegar ali dentro atropelar. 2 jogadores do Corinthians foram substituídos durante a partida por causa de contusão. Danilo e também Douglas. Mas nada que preocupe o técnico Tite, pelo menos por enquanto. No lance do Danilo não teve maldade. No lance do Douglas eu não vi. Na hora eu achei que tinha sido muito grave. A perna ficou dormente, o joelho doendo muito, muita dor. Na hora que vem na cabeça é só coisa ruim, né? Mas acho que com o tempo ali foi passando, e depois o doutor fez os movimentos ali, que o joelho estava firme, não senti dor, isso aí já foi uma coisa boa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um jogo aquém do que nós esperávamos. Até pela rivalidade, por ser um título internacional, esperava um jogo mais eletrizante. Foi um jogo lento, um jogo faltoso, truncado, um monte de passes errados. Já estava até meio acostumado com o que vi na Copa das Confederações, quer dizer, futebol mais veloz, de maior qualidade. Aí você vê 2 grandes clubes do país e um futebol muito aquém daquilo que a gente espera. Ainda assim, apesar de todos os problemas, o Corinthians foi melhor. O Corinthians mereceu a vitória. Frequentou mais o campo de ataque, criou maiores possibilidades, teve 2 bolas na trave e mereceu a vitória. 2 destaques negativos, a falha grotesca do Cássio, realmente foi um frango, mas tem todo o crédito do mundo por tudo que já fez pelo Corinthians. Acontece com os melhores goleiros desse tipo de situação. No caso do Rogério Ceni, não foi um frango, mas foi uma precipitação. Ele adiantou demais e aí facilitou a vida do Renato Augusto. Talvez seria mais recomendável, não que ele tivesse ali tão avançado, quase como um líbero, mas aguardasse um pouco mais. Aí o Renato Augusto, que é genial, acertou um chute com muita felicidade e marcou um golaço. Melhor jogador no meio-campo do Corinthians, indiscutivelmente. Paulinho, obviamente, vai fazer falta, mas o Renato Augusto, por outro lado, alimenta aí a esperança do corintiano. O Tite, com toda a razão, não quis cravar que já está classificado. É o São Paulo, do outro lado, um time de grande rivalidade, mas que deu um enorme passo, deu. Até pelo elenco que tem o Corinthians. Um time que tem Alexandre Pato, Renato Augusto, Douglas, Ibson no banco de reservas, sem dúvida alguma, é mais forte. Tem tudo para conquistar esse título no dia 17, no estádio do Pacaembu. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta Esportiva. Tudo isso que o Celso falou foi observado por todos vocês, e mesmo aquele São Paulino mais fanático. E o São Paulino mais fanático está com muito mais raiva ainda, porque o time não consegue deslanchar. O time, o problema é técnico. Não, o problema é qualidade.
não tem qualidade. Então o Tite olha para trás, olha no banco e vê lá Pato, Renato Augusto, Ibson. Aí o Ney olha para o banco e vê o quê? Lucas Evangelista. Pode virar o maior jogador do mundo, mas ainda não tem experiência, não consegue colocar nos profissionais aquela qualidade que ele colocava nas categorias de base. Paulo Henrique Ganso desfila em campo, não joga nada, né? O Jadson, depois que o Paulo Henrique Ganso sai, arrebenta, sobe pra caramba. Luiz Fabiano, quando tira a camisa, mostra por que ele ainda não está bem, né? É só olhar na cintura ali do pneuzinho que ele tem no abdômen que percebe por que ele não chega sempre. Quando chega, o companheiro não toca, porque aí tem o Oswaldo que quer fazer o gol e chuta mal pra caramba, né? Daqueles jogadores velozes que, se correr muito, não dá tempo de pensar. Não dá tempo de correr, pensar e executar. Aí é muito pro camarada, né? Então, é isso que acontece com São Paulo. E não adianta a parte da torcida ficar gritando Muricy, porque com o Juvenal Juvencio, o Muricy não vota. E aqueles imbecis do lado de fora, jogando pedra no time para provocar a ira do jogador, entra em campo e arrebenta. Aí, vamos mexer no time para melhorar. Coloca o Wellington para dar porrada, para dar pancada, tirou o Douglas por uma jogada violenta, né? Então o Wellington, que um dia foi, assim, até comentado, indicado para ser o volante da seleção brasileira, está numa draga desgramada, está no apogeu da lona, no bico do corvo, não está jogando nada e só dando porrada, só dando pancada. Aí, toma um gol daquele Rogério Ceni, o Rogério Ceni falhou porque a bola entrou. Quem no futebol brasileiro que tem aquela qualidade do Renato Augusto para fazer aquilo que fez, com aquela precisão? Portanto, só falhou porque a bola entrou. Se não é a precisão da qualidade do chute do Renato Augusto, Rogério Ceni não teria falhado. Agora o São Paulo ainda jogou com 2 goleiros, porque o Cássio jogou para o São Paulo também. Pegou e para trás. Mão de manteiga, de maionese, de alface, de qualquer coisa. Aí se diz que o Cássio tem crédito. O Cássio tem sorte, porque ele entrega o ouro e o time não perde. A hora que ele entregar o ouro e o time perder, vai fazer companhia pro Júlio César, tá? Então, o resultado ajuda muito o goleiro a entregar o ouro. O goleiro com a qualidade do Cássio não pode entregar o ouro. Tá bom, Cássio? Não pode entregar o ouro. Mas acontece. E a arbitragem foi medíocre também. Também, né? Viu? É árbitro normalmente, né? Mas não se espante não, Celso, porque não é um mérito brasileiro. Na Copa das Confederações nós vimos também árbitros medíocres. Queria só referendar uma coisa que você disse em relação à qualidade do elenco de São Paulo. Está até conversando com o Alexandre Silvestre hoje na redação sobre isso. O efeito Lucas causou uma certa ilusão no São Paulo. Porque o Lucas, no ano passado, estava vivendo uma fase maravilhosa, desequilibrando os jogos, o São Paulo estava vencendo e criou a sensação de que o São Paulo realmente tinha um baita time, e o que não é verdade. O São Paulo tem problemas nas 2 laterais, a zaga também tem falhado muito, os 2 volantes não são volantes que pegam bem, nem o Rodrigo Caio, tampouco o Denilson, que já viveu um momento maravilhoso, mas não vive uma fase das melhores. Aí você tem o Jadson, realmente é um bom jogador, não para cá, foi parar na seleção brasileira. Agora o Paulo Henrique Ganso é inexplicável. Eu fico muito à vontade que quantas vezes eu não falei aqui nessa mesma bancada, onde já estou há mais de 15 anos, o Ganso vai ser o camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 2014. Pois é, não consegue nenhum lugar no time titular do São Paulo. Está devagar, se arrastando em campo. O Luiz Fabiano é um bom centroavante, um bom atacante. O Oswaldo, aquele jogador rápido. Você deve ter sido um daqueles que criticou o Dunga porque não levou o Paulo Henrique Ganso para a Copa. Pior que fui. Olha, é que fui. Mas não tenho o menor... quando eu erro, eu faço meia-culpa. Lobo para você. Quebrei a cara. Então, o problema do São Paulo tem a ver com ele. E você, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Na sua opinião, quem é o responsável pela má fase no São Paulo? O treinador Ney Franco, os jogadores ou o presidente Juvenal Juvencio? Acesse, vote, resultado no final do programa de hoje. Antes que alguém me cornete aqui, obviamente eu vou apontar uma alternativa, mas eu quero dizer que todos
tem a sua parcela de responsabilidade. O Ney Franco, que durante todo esse tempo ainda não conseguiu dar um padrão tático para o time, essa é a verdade. O Ney ainda não conseguiu acertar esse time do São Paulo. E tempo até que ele teve, não para fazer um time vencedor, mas para ter uma cara um pouco mais definida. Agora, disse aqui, estávamos conversando, o Godoy aqui no programa, o elenco do São Paulo não é dos melhores. Essa é uma questão. E aí, quem fez essas contratações todas? Quem é o manda-chuva? Quem é Juvenal Juvencio, presidente de São Paulo? Quer dizer, a diretoria, então, para mim, é a maior responsável por este momento do São Paulo. São Paulo que já tentou com vários técnicos, mas a verdade é que, desde que mandou o Muricy Ramalho embora, alegando que o São Paulo tinha uma estrutura e por isso o São Paulo era campeão, o São Paulo não foi mais campeão. Então, o Muricy teve uma importância muito grande, sim. Por isso que até hoje a torcida grita depois dos jogos. Ah, Muricy, 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 Muricy. Ele teve um papel importante. Então, hoje, o maior responsável pelo momento são paulino é a diretoria. Quem é a pessoa que mais entende de futebol no São Paulo? Quem? O presidente. Juvenal, o Juju. É o Juju. Então, o Cleiton, que é o cunhado do Carminho, lá de São Carlos, o Didi, lá do Poço Castelo, votamos no Juju. O culpado é o Juju. Juju. Hoje o Corinthians lançou um terceiro uniforme inspirado no time que em 1965 representou a seleção brasileira na derrota para o Arsenal da Inglaterra em um amistoso disputado em Londres. O ídolo Rivelino, que participou desse jogo, esteve no lançamento da nova camisa. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Um ano após conquistar a Libertadores e a simbólica independência, o Corinthians lança um novo terceiro uniforme. Sai o roxo, entra o azul. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Essa questão de camisa 3 no Corinthians está superada. O ano que vem virá outra camisa 3. Isso faz parte do projeto de marketing nosso. Todos os grandes clubes do mundo tem a camisa 3. O azul remete ao dia 16 de novembro de 1965, quando o Corinthians representou a seleção brasileira num amistoso contra o Arsenal, na Inglaterra. E o frio, rapaz, um frio danado, não está acostumado, né? Primeira vez que saía. E o Brandão, na época, nosso treinador, o Brandão ainda comprou um conhaque pra gente tomar quando virou o jogo. Pô, eu nem esquentei, nem fiquei bêbado. Foi legal porque nós representamos o Brasil e justamente jogando com uma camisa azul. E hoje, né, o presidente fazer essa homenagem, né, dando uma camisa para mim, naquele momento fantástico, apesar que nós perdemos o jogo. Além da homenagem ao incrível Rivelino, que praticamente nasceu no Corinthians, o seu Miranda, roupeiro do Alvinegro há 49 anos, também ganhou a camisa e o devido reconhecimento. Tudo que diz respeito ao Corinthians, para mim, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação de participar disso daí. Homenagens à parte, a saída de Roberto Rivelino do Corinthians foi tão dramática, mas tão dramática, que para o reizinho do parque, essa história não tem perdão. Eu queria ser campeão pelo Corinthians, aí de repente fizeram uma campanha maldosa, a imprensa na época fez uma campanha maldosa, até foi uma pessoa, depois veio se pedir até desculpa para mim, foi J. Ávila, que não sei o motivo que foi, queriam me tirar do Corinthians ou acabar com o Rivelino, tanto é que chegou um momento que era até para parar de jogar futebol. Nunca é tarde para se corrigir erros do passado. Futebol não se vence individualmente, é um jogo coletivo. Nunca esperava também vestir outra camisa a não ser do Corinthians, porque naquela época a gente tinha uma identidade muito grande com o clube, eu nasci no Corinthians. Sempre esperei na minha vida terminar minha carreira no Corinthians. Acho que eu não merecia o que fizeram com o Rivelino. As pessoas acho que foram muito maldosas com o Rivelino. Acho que o Rivelino não precisava passar por aquilo. Essa mágoa nunca se apagará? Não, porque são coisas que eu queria conquistar, né? Mais do que ninguém eu queria conquistar, queria também, principalmente o Campeonato Paulista, que era uma obsessão, né? Que o Corinthians necessitava. E eu podia ter tido essa oportunidade de ser campeão pelo Corinthians. E não tive essa oportunidade. É uma coisa que realmente, que eu sinto muito no coração, não ter conseguido dar uma alegria para mim da torcida e para mim mesmo, né? Que para minha carreira era muito importante.
legal, né? Isso daí. O clube vai lançar uma camisa, um produto, fazer uma festa, qualquer que seja a solenidade, e levar os jogadores do passado que têm uma identificação com o clube. Muito bacana. Tem o Rivellini e tem outros na história do Corinthians, que tem uma importância e um significado muito grande. Agora, deixando esta merecida homenagem de lado, é horrível essa camisa. É camisa de defunto. Um dia é uma roxa, agora vem com esse azulzão aí. É camisa de defunto, Pascoal. Pode comprar para ir no velório com essa camisa aí. Godoy, tá, sinto lhe dizer, mas você é um conservador ultrapassado. A terceira... O que significa conservador ultrapassado? É um sinônimo, entendeu? Não, traduz esse negócio aí, porque... Conservador é muito preso às tradições. Se você estiver me ofendendo, nós vamos resolver esse negócio na força. Preso às tradições, às coisas antigas. O Corinthians, ele não está ferindo a tradição, porque veja só, aqui no Brasil tem muito essa história, o time é preto e branco, então só pode usar preto e branco. Verde e branco, só pode usar verde e branco. O azul está na história do Corinthians. Claro. Mas é muito feia. É linda a camisa. Vestiu a camisa azul, olha só, defendendo a seleção brasileira. Cor de defunto. Eu acho linda essa cor, acho uma bela camisa. Sou favorável a um terceiro uniforme numa cor diferente. Acho que todos os clubes deveriam fazer isso. Olha, o Pascoal já quer ser enterrado com a camisa por dessa. Questões... de estatuto, não podem usar uma outra cor. O São Paulo até tentou usar uma vermelha, toda vermelha e tal. Eu acho bacana isso, acho legal. O Corinthians já lançou uma roxa, já lançou cinza, lançou uma toda preta, recentemente uma vermelho vinho, aquele foi eleito uma das camisas mais lindas do mundo, em homenagem ao Torino, quando o Corinthians jogou. Bonita, mas essa azul e a roxa... E essa camisa azul já vai ser usada contra o Bahia no próximo domingo. Tomara que perca, que não usa nunca mais. Linda camisa, linda. Perdeu. É superstição. E alguém pode... Os caras pedem, não usa mais. E tem gente que tá... Não usa mais. E tem gente que está questionando... Tinha que usar contra o São Paulo, que aí já sabia que ia ganhar. O senhor vai me deixar falar ou não? O senhor está no campo, que o senhor tem o cartão, vai dar amarelo, vai dar azul? Você já me elogiou aí, eu não gostei desse elogio aí. Como é que eu sou? Conservador. Atrasado. Não, atrasado não falei, não. Não, ele falou outra coisa aí. Você falou o negócio. Ultrapassado. Godoy, deixa eu falar uma coisa. Você tá lindo de azul. Mas olha que azul. Olha que azul. Vesti azul, minha sorte então mudou. Mas esse azul aí é um azul... cadavérico. Deixa eu só falar uma coisa. Funerárico. Tem gente que tá falando assim, mas vai fazer uma homenagem para uma partida que o Corinthians perdeu representando a seleção brasileira. Foi 2-0 para o Arsenal na ocasião. Lá. Mas tá valendo. Já nasceu morta. Mas tá valendo. Já nasceu morta. Tá valendo. Já nasceu morta. Uma camisa cadavérica, uma camisa funérica. Tem as cores do manto de Nossa Senhora. É bonita, é bonita. Entendeu? A cor do manto de Nossa Senhora. E você? É a mesma cor, é o azul que a seleção usou. Não, é outro. O manto é outra cor. O manto é outra cor. O manto é outra cor. Depende do óculos que você usa. O manto é outra cor. O manto é outra cor. Tá. O manto é outra cor. Tá bom. Depois a gente continua essa discussão. Tá da cor dos seus olhos. Da cor dos meus olhos. A minha camisa da cor dos seus olhos. É bonita, muito bonita. Que é isso? E você que tá aí na sua casa, você pode levar essa camisa, recém-lançada pelo Timão. Ela é bonita, gente. Eu vi de perto, peguei nela, viu? A nossa produção vai escolher o telespectador que responder com a melhor frase a seguinte pergunta: por que o Corinthians fica bem de azul? Você deve mandar sua resposta por e-mail para gazetaesportiva@tvgazeta.com.br. Mande seu nome completo, endereço e telefone. A nossa equipe vai selecionar a melhor frase e o resultado será divulgado amanhã. Não esquece, hein? Tem que mandar a resposta junto com o nome completo, o endereço e o telefone. É muito linda a blusa. Eu gostei tanto da cor que eu vou pedir para o pessoal lá de Mogi Mirim também fazer um terceiro uniforme para o Mogi azul. Assim, com este azul. Sapão vestido de azul vai ficar legal também, Godoy. Sim. O que eu gosto é que o Godoy vai até o fim do programa de azul. Avô. Bom, em Rosário, na Argentina, o Galo visitou o News Old Boys, que, empurrado pela fanática torcida, pressionou o time brasileiro e conseguiu abrir a boa vantagem de 2-0 na primeira partida da semifinal. Veja os gols. Em Rosário, na Argentina, o Atlético Mineiro visitou o News Old Boys e se deu mal. Maxi Rodrigues de cabeça fez o primeiro da equipe argentina, 1-0.
E Escoco, numa bela cobrança de falta, batendo por fora da barreira, fechou o placar no Colosso do Parque. 2-0 Newells. E se você escutar alguém dizendo que a torcida do Galo só existe em Minas Gerais, saiba que isso é papo mais do que furado, viu? Aqui em São Paulo, a torcida do Atlético se reuniu para torcer pelo Clube Mineiro. Adriano Dolfi estava lá. Este bar da Zona Oeste de São Paulo virou o ponto de encontro da torcida mineira. Confiança em alta. A empolgação, então... Com muita raça, orgulho pra vencer! Clube Atlético Mineiro, Galo forte brigador! Galão vai levantar poeira lá no terreiro, lá em Argentina. Vai mostrar quem tá mandando o terreiro agora é o Galo. A gente está na expectativa de fazer um bom resultado para, quando chegar em casa, ter a situação um pouco mais tranquila. Quanto vai ser o jogo? 2-0. Gol de quem? Ronaldinho, Jô. Bola rolando e dispara o coração. Seja no ataque, seja na defesa, a mesma vibração na torcida. E o grito de gol ficou entalado na garganta na primeira etapa. Achei o primeiro tempo bom, o time de New Old Boys veio para cima, eu acho que eles estavam muito confiantes, achando que iam matar o jogo no primeiro tempo, isso não aconteceu. O Atlético segurou a pressão e eu acho que a tendência para o segundo tempo agora é o Atlético melhorar. A confiança deu lugar à tristeza. Gol argentino. A comemoração pelo empate aconteceu, mas durou alguns segundos. Gol anulado. E o pior estava por vir logo depois. Está precisando do Cuca realmente puxar o time para ele e para perto da torcida em Belo Horizonte para a gente conseguir reverter o resultado, que é muito difícil, mas com raça, com a torcida empurrando, a gente acredita no resultado bom lá. O Atlético precisa agora reverter o placar de 2-0 jogando na próxima semana no Estádio Independência. A confiança do torcedor do Galo fica por conta de um velho ditado da torcida. 3-0 semana que vem no Independência. Caiu no horto, tá morto. Galo! Mas vai ter que jogar mais do que jogou ontem na Argentina. O Atlético Mineiro deixou de buscar o gol, especialmente no primeiro tempo. Teve uma chance um pouco mais clara. No segundo tempo até começou melhor, os primeiros 15 minutos. Aí tomou um gol, tomou dois e olha, 2-0 acabou ficando barato para o Atlético Mineiro, que vai ter muito trabalho, Godoy, jogando em Belo Horizonte. Por uma questão, se o Newell's fizer um gol, o Atlético tem que fazer 4. Fazer 4 gols. Não tem essa história, tem uma vencibilidade longa no Independência, é verdade, mas só que tem que construir uma vitória por 3 gols de diferença. E convenhamos, contra um time muito bem montado, o Max Rodrigues joga muita bola, está veterano, mas joga muita bola. Esse Escoco, que conta com o interesse do Corinthians, do Santos, também joga muita bola. É um bom time esse time do Newell's Old Boys. É bom. Mas se o Galo fosse marvado, tinha bicado os caras lá, pô. Entendeu? Então, se o time é bom, agora o atleta tem que ser marvado. Já foi. Sinto muito, não interessa para a Conmebol mais um brasileiro pegar a taça. Portanto, vai sobrar Olímpia, que o juizão já deu uma ajudinha desgramada lá contra o Independente Santa Fé, e o Newell's, que o juiz caseiro, como o Henrique Osses em casa, meu filho, um abraço. Agora, se o Bernard tivesse feito aquele gol, nós não estaria agora aqui lamentando. Já foi. É missa, pode acender a vela para a missa de sétimo dia do Galo. A gente costuma criticar muito a arbitragem aqui, você é um especialista, com razão, mas ontem, na anulação do gol do Atlético Mineiro, o auxiliar foi correto. Era milimétrico o impedimento, mas ele acertou. Acertou por causa da televisão, mas ele... Não, mas na hora ele não tinha televisão. Então, ele não tinha televisão. O que ele fez? É do Atlético? Aqui, ó, anula esse negócio aí que o Atlético não pode fazer o gol. Tá vendo como são as coisas? É
uma leitura diferente. Uma leitura diferente. É, uma leitura diferente. Entendi. É do Atlético? Ó. Não, ele deu sorte. Sorte? Deu sorte. Ele fez o que ele queria fazer, anular o gol do Atlético. Godoy, você tá muito bem de azul, viu? Eu fico bem de azul, mas esse azul aqui, não aquele azul funérico. É o azul de fundo do Gazeta Esportiva. Tá lindo. bonito. Mas tem um azul clarinho ali para melhorar. Bom, rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, o dia em Wimbledon. Brasil sobe no ranking da FIFA. Para, Godoy. As notícias de São Paulo e Portuguesa. E Palmeiras e Santos apresentam reforços. A gente volta já. Sim, Gazeta Esportiva de volta e amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte. Vamos ver os destaques do programa dessa sexta-feira. Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Sexta-feira no Super Esporte para falar do retorno do Brasileirão na Série A, com destaque para o clássico São Paulo e Santos. O Corinthians que vai a Salvador pegar o Bahia. E na Série B, o Palmeiras enfrenta o Oeste. Tem ainda os finalistas em Wimbledon. O nosso Super Gol, que está legal demais. E então, vocês sabem, todo dia eu venho aqui e falo para vocês. Amanhã, meio-dia, estou esperando por vocês com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso, @Celso Cardoso. Visite também nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivaNet. Eu quero dar um grande beijo para o Nilton Fernandes Rosa, que me escreve todos os dias e segundos da vida dele. Para o Anderson Machado, para o Alex Ronque, para o Luciano, para o Bruxo Axé, é isso mesmo, filho, Bruxo Axé, Isaac Pires, João Felipe, Eduardo de Jaú e Clever Cândido. Fala, E Celso o Marcelo Cardoso. Adriano, aqui via Twitter, ele pede um abraço para o senhor Toninho, do Tatuapé, que está completando hoje 60 anos. Então, meus parabéns para o senhor Toninho e parabéns também para a nossa colega Rede TV Gazeta, Juliana Tessarolo, que está fazendo aniversário também. Beijo para você. 2 partidas aconteceram ontem pela terceira fase da Copa do Brasil, com um público decepcionante de apenas 754 pagantes. O Botafogo venceu o Figueirense no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Em Goiânia, o Goiás passou fácil pelo ABC de Natal e ficou mais perto da classificação para a próxima fase. Veja os gols. Em Goiânia, o Goiás recebeu o ABC de Natal e fez 1-0 com o Amaral aos 37 minutos. No segundo tempo, Renan Oliveira, logo no comecinho, fez 2-0. Walter, de pênalti, aos 39 minutos, definiu o placar. Goiás, muito perto da vaga, 3, ABC de Natal, 0. O Botafogo também venceu pela Copa do Brasil. Rafael Marques fez o único gol da partida. Botafogo 1, Figueirense 0. O time carioca está a um empate da vaga para a próxima fase. E hoje a FIFA divulgou a atualização do contestável ranking de seleções. Depois de chegar ao 22º lugar, pior posição da história, a seleção brasileira voltou ao top 10 com a conquista da Copa das Confederações. Vamos ver. A Espanha continua na liderança com 1.532 pontos. A Alemanha permanece em segundo com 1.273. A surpreendente Colômbia subiu 4 posições e agora tem 1.206. Com 2 a menos vem a Argentina na 4ª posição. A Holanda aparece em quinto com 1.180. Em sexto está a Itália com 1.142 pontos. Na sequência aparece Portugal somando 1.099. Com 1 ponto a menos vem a Croácia em 8º lugar. Em nono está o Brasil, que subiu 13 posições, agora com 1.195 pontos. E fechando o top 10 está a Bélgica, com 1.079. Há 2 maneiras de ver esse ranking. Para quem estava acostumado com a seleção sempre no topo, ainda é ruim ver a seleção em nono. Mas considerando que estava em 22º lugar, pelo menos já aparece entre as 10 melhores seleções, fruto do bom trabalho e dos resultados obtidos na Copa das Confederações. Que perto da Copa do Mundo, a seleção volte a estar aonde se acostumou a ficar, no topo do ranking. Jogar contra equipes que estão acima dela no ranking. Simples. O Mano Menezes só queria jogar com o defunto.
com um camelo, com um bonequinho de gelo, agora jogar contra essas seleções que estão acima, que a gente sobe no ranking. Esse ranking também só tem importância quando a gente está lá em cima, quando a gente está lá embaixo, não vale nada. Bom, lá vem a Baltec com mais uma novidade para quem precisa impermeabilizar. Sabe aquela umidade que aparece na parede perto do chão, que deixa umas bolhas horríveis? Para acabar com o problema, não adianta só pintar não. Tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar, ele deixa um acabamento lisinho e super branco. Depois é só dar uma demão de tinta e acabou o problema. O Baltec Rodapé seca muito rápido, agilizando o seu serviço. Agora, você quer renovar o seu piso? Dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato? Vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo. E o mais importante, sem quebra-quebra. Para proteger o seu piso ou a parede de fora da sua casa contra a pichação, aí você vai de Baltec Transparente. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde bem esta marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Palmeiras, em breve o Verdão deve anunciar o volante Eguren, que estava no Libertad e defende a seleção do Uruguai. Mas hoje foi dia de apresentar um reforço para o meio-campo. Osmar Garrafa esteve na academia de futebol e mostra quem é. Na apresentação de mais um reforço do Verdão, dessa vez o meia Felipe Menezes, que estava no esporte, a rotina se repete com a presença do presidente Paulo Nobre. Felipe, seja muito bem-vindo no Palmeiras. Eu vou fazer um pedido que eu peço a todo jogador e é um pedido do torcedor palmeirense. Honre muito essa camisa. Bem-vindo. Felipe Menezes tem 25 anos, assinou contrato por 3 temporadas e ele já defendeu várias equipes. Benfica de Portugal, Botafogo, Goiás e Sport Recife. Aliás, no clube pernambucano, ele não teve boas atuações. Futebol, infelizmente, tem dessas coisas, né? No esporte eu não consegui ter a sequência que eu esperava, mas serve de aprendizado para a gente poder evoluir na nossa carreira. O novo reforço para o meio-campo do Palmeiras sabe que a briga por uma vaga na equipe titular não será fácil. Afinal, Gilson Kleina trabalha hoje com um grupo de aproximadamente 45 profissionais. Está bem concorrido ali, mas a gente tem que cada um tentar fazer o seu melhor e dar a condição para o Kleina fazer a melhor opção, né? Eu acho que apesar de ter vários jogadores de função de meio de campo, cada um tem uma característica e eu acho que isso também pode contribuir. É cada um buscar ser competitivo em cada oportunidade, agarrar e deixar para o Kleina decidir. Quanto à estreia, isso ainda é uma incógnita. Deva demorar aí praticamente cerca de 15 dias, eu acho que é o planejamento da comissão técnica para poder ir para os jogos, porque eu tive esse período de 30 dias sem fazer atividade competitiva, só academia, então acho que eu preciso desses 15 dias para estar em condição de jogo. Quanto à equipe, ela já está definida para a partida do próximo sábado em Presidente Prudente contra o Oeste. E 2 serão as principais novidades: as voltas de Fernando Praz ao gol e Valdívia, que depois de 111 dias voltará a jogar com a camisa do Verdão. E hoje teve reforço se apresentando também na Vila Belmiro, mas um pequeno susto, que nem eu tomei agora, tomou conta dos treinos da equipe Sub-20. Acompanha aí. Susto, atendimento de urgência, desfibrilador solicitado no treino da equipe Sub-20. Palavras tranquilizadoras chegaram minutos depois com a assessoria santista. Torção de tornozelo, lateral esquerdo, Vitinho, e teve uma disputa de bola e torceu o tornozelo. Mas já o médico já estava lá, já atendeu rapidamente, lá não teve muito problema. Outra boa notícia para a torcida do Santos: a apresentação do lateral esquerdo Eugênio Mena, casado, 24 anos, chega da Universidade de Chile. As boas-vindas com o vice-presidente, o presidente em exercício, Emílio Rodrigues. É um momento de alegria para o Santos. A gente está apresentando o Mena como nosso atleta. O Mena era um desejo do Santos já desde o ano passado. É um jogador que tem uma carreira muito bonita na Laú, nos times anteriores, e titular da seleção chilena. O dirigente ainda explicou a transação. O Santos
em parceria com a TEISA, nós fizemos essa negociação. Essa negociação ela tem um caráter de empréstimo e quando a gente quitar a segunda e última prestação, que é 30 de maio, há transferência de direitos federativos. Eugênio Mena fala em alegria por vestir uma camisa tão importante, histórica como é do Santos. Revelou ainda admiração por Roberto Carlos e, segundo ele, foi a chamada fonte de inspiração. Sem Neymar, Mena fala que gostaria de encontrá-lo no elenco. Não dá, ele foi para o Barcelona. Mas o trabalho segue, continua. E o chileno fala ainda em muita luta para logo se adaptar e ajudar na sequência de um time vencedor. Agora Eugênio Mena volta para o Chile, acerta lá problemas de ordem pessoal, como venda de casa, desligamento da Universidade de Chile, retorna ao Brasil, dá entrada no país como trabalhador, sai e aí sim recebe o visto e estará à disposição totalmente do Santos. Todo esse processo deve durar em torno de 10 dias. Aí estará à disposição para estrear com a camisa santista. Imagens de Fernando Grola e também Fábio Jussim, Luiz Henrique Gurian. Santos, para a TV Gazeta. Se esse Felipe Menezes do Palmeiras, um pouquinho atrás aí, jogar no Palmeiras o que ele jogou com a camisa verde do Goiás, é um baita de um jogador. Mas depois também jogou no Goiás, não jogou em lugar nenhum, não conseguiu jogar nada. Aliás, né, tem uns caras que são fenômenos no Goiás. Douglas, Vitor, lateral. Aí esse Felipe Menezes está no mesmo esquema. Agora, é uma vergonha investir nas bases, como alguns clubes brasileiros investem, como São Paulo, Santos, e não conseguir revelar um lateral. Um lateral, aí precisa buscar um chileno que é meia boca para lá, meia boca para cá, ou meia boca em cima, meia boca embaixo. Brincadeira, cara. Não investir, gastar a grana que vocês gastam e não conseguir revelar um lateral. Tá certo que nem na seleção brasileira tem, né? Precisa levar o Jean lá para ser lateral direito, porque também não temos. É uma vergonha. Será que essa molecada só quer ser atacante, Celso? Não. Também não temos grandes atacantes assim, né? Faz tempo. O trabalho na base não está sendo tão bem feito quanto já foi no passado. O Santos está perdendo o goleiro Rafael, né? O Santos aproveitou, não, ele aceitou a proposta do Napoli, portanto o Rafael nem deve jogar contra o São Paulo. Rafael sai, em contrapartida ainda fica a expectativa para a contratação do Robinho, que baixou a pedida e de repente pode dar samba. O Santos precisa se reforçar para não correr risco de lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Em busca de regularidade, precisando melhorar na tabela de classificação, a Portuguesa segue se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro, sábado, às 9 horas da noite, contra o Cruzeiro, no Canindé. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Dia 12 de junho, dia dos namorados. A Lusa fez as pazes com a vitória. 2-1 no Fluminense, no Canindé, e com torcida brava. Foi a primeira do campeonato depois de 3 empates e uma derrota. Uma semana de folga, 2 de treinos fortes, 2 jogos treino com derrotas para Taubaté e Palmeiras. Tudo certo, era mesmo só para corrigir. Com 6 pontos ganhos, 12ª colocada no campeonato e a manutenção de Coronel Edson Pimenta como técnico do time. Na escalação, Ferdinando e Matheus, livres do departamento médico, voltam. O jogo está melhor fisicamente. E chegou para um período de teste o jogador Bruno, chileno que vem do Colo-Colo. O ala Luiz Ricardo, sondado por Flamengo, Grêmio de Porto Alegre, Corinthians e Palmeiras, fica. O Luiz Ricardo é jogador portuguesa, renovou o contrato por 3 anos com o clube, até 2015 ele está conosco aí, né? Aliás, final de 2015 ele está conosco. E ele está treinando, vai jogar sábado contra o Cruzeiro agora e estamos abertos a proposta, mas por enquanto nada fechado. É claro que essas especulações de grandes times é bom, vai se tornar melhor ainda se chegar alguma coisa de concreto para o clube, como o meu passe é da Portuguesa. Com certeza eles vão sentar e analisar e ver o que é melhor para mim e para eles, mas como eu falei, assinei o contrato, estou bastante feliz e espero poder dar continuidade ao meu trabalho. Acertado o time nos bastidores, resta saber agora dentro de campo qual deve ser o comportamento. Teste importante, neste sábado, Canindé, 9 da noite, Cruzeiro, o Azul de Minas adversário.
que o Souza conhece muito bem. Passou por lá 7 meses, deixou saudade, deixou o que por lá, Souza? Amigos. Acho que no futebol, às vezes, tu não ganha, mas tu deixa algumas coisas, né? Então, acho que eu deixei alguns legados lá, minha amizade, fiz companheiros, né? Deixei o respeito, tenho um respeito muito grande por algumas pessoas lá de dentro. A Lusa fechou essa primeira fase do primeiro turno em alta, ganhando o Fluminense, engrossou com o Corinthians, terminou em alta. Conseguiu nesse período a manutenção dessa motivação para retorno agora à competição, Souza? Olha, é o que a gente espera, né? A gente também sabe que as equipes nessa parada se reforçaram também, procuraram fazer algumas coisas que tinham necessidade, então o campeonato agora é que vai começar mesmo. Então, nós esperamos manter a mesma pegada, né? Então, nada melhor do que começar o campeonato já contra o Cruzeiro em casa, 9 da noite, sábado, diante do nosso torcedor. Então, temos que procurar colocar tudo aquilo que foi feito aí nesses dias, né, da Copa das Confederações, para poder chegar no sábado aí e conquistar um resultado positivo. E voltamos a falar do São Paulo. Mal começou a temporada pós-Copa das Confederações, o clima já pesou com a derrota para o Corinthians no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. As informações do Tricolor com Adriano Dolfi. A derrota para o maior rival deixou o clima pesado no São Paulo. Apenas os jogadores que não atuaram por pelo menos 45 minutos foram a campo. Paulo Henrique Ganso, porém, foi uma exceção. Indicativo de que Aloísio pode ser utilizado no clássico de domingo contra o Santos. Ney Franco deve tomar a decisão no treino desta sexta-feira. Pressionado, ele escuta o nome de outros treinadores para assumir a equipe. A torcida pede o nome de Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro pelo clube. Parte da diretoria vê com bons olhos a chegada do ex-treinador. Mas alguns cardeais apuramos que gostariam que Vanderlei Luxemburgo assumisse pela primeira vez o clube. O grande problema seria o alto custo da comissão técnica. O São Paulo só aceitaria a chegada do preparador físico Antônio Melo. Fato é que o jogo de domingo contra o Santos no Morumbi será essencial para definir o futuro de Ney Franco no clube. Uma última informação, o São Paulo praticamente acertou a venda do zagueiro Paulo Miranda ao Olympique de Marseille da França. O valor seria de 4,5 milhões de euros e o clube teria direito a 20% da negociação. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Depois de 2 décadas trabalhando com jornalismo esportivo, algo me diz que o Ney Franco não passa das próximas 2 rodadas. Tá bom, Celso Cardoso pitoniza. Não é a questão de adivinhação, é o ambiente mesmo, é o clima. Eu acho que ele não passa, não. Celso Cardoso de Ná. Se bobear, cai antes do jogo com o Santos. O negócio é a Lusa. Lusa, vamos lá, torcida da Lusa. Vamos arrebentar com o Cruzeiro sábado à noite. E o São Paulo já está no bico do corvo, é só acender a vela e fechar o zíper do INL, porque não está jogando nada. Vai para o apogeu da lona, para o bico do corvo, Anitta. Tá bom. Eu vou para lá também. Resultado final da nossa enquete. Na sua opinião, quem é o responsável pela má fase no São Paulo? O Ney Franco, o treinador, os jogadores ou o presidente Juvenal Juvencio? Resultado da nossa enquete? Juvenal Juvencio, 54,1%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Gazeta Esportiva.